Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo aonde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor e diretor da Escola André Leão Poente e nós estamos começando aqui mais um podcast da escola, né? E dessa vez nós vamos levar adiante aí pro espaço, né? Com o nosso bordão, vamos levar um gauchão junto nessa aí, né? Porque hoje a gente está recebendo aí então, né, o Léo, o gauchão de apartamento, né? E já começando a agradecer, né, Léo, a tua presença aí, porque tu é o primeiro artista, digamos assim, com mais seguidores também que a gente traz aqui, né? Nós já trouxemos, digamos assim, um humorista, que foi o Arthur, do Caixa Preta e tal, né? Sim. Mas eu não sei se ele reconhece como artista, não lembro se exatamente ele se reconheceu assim, né? Comunicador, eu acho. Comunicador, radialista. A mais do que humorista, né? E ele se reconhece mais como um comunicador, né? E tu é o primeiro artista que a gente traz no estúdio. A gente já entrevistou banda na escola e tal, assim, né? Mas então a gente já agradece e até por ter tu topado tão rápido, né? Porque nós fizemos o contato contigo na semana passada e tu logo já topou, né? E já veio aqui conversar conosco. Mas então, antes de passar para os meus colegas aí se apresentarem, a gente só tem que falar dos nossos apoiadores. O primeiro deles aqui, então, é o Estúdio ProHub, que nos oferece o espaço aqui. Também a ProVideo Produtora, que agora está trocando de nome para Pro Produtora, né? E nós temos também um apoiador que é a Capacitar, que representa a Unip aqui no Rio Grande do Sul, né? Além de nossos parceiros culturais, aí o professor Viegas, que grava conosco, né? E a gente também posta as nossas lives no canal dele. E o canal do professor Hidalgo aqui também, né? Fala aí o nome do canal, senão eu esqueço de novo. Hidalgo Cálculo. Sigam lá. Professor Hidalgo também faz as nossas edições aqui, né? Só pro Léo entender, Léo, mais ou menos a gente fez o contato contigo assim meio rápido, né? Eu sou diretor de escola pública, da Escola André Leão Poente. O Hidalgo é professor e ex-aluno da escola. E o Rian é ex-aluno da escola, se formou em 2019, né? Então, pra gente saber que todo mundo parte da comunidade escolar da Escola André Leão Poente. A panelinha, né, cara? O cara estuda lá, se forma e já vira professor, faz um ciclo ali. E já faz parte do podcast, né? Mas passamos pro professor Hidalgo, Rian, depois a gente deixa o convidado aí se apresentar. Sou o professor Hidalgo Cálculo, então, tô aqui, feliz que o Léo aceitou nosso convite e vamos fazer esse podcast funcionar aí, beleza? Show, mas que barbaridade, tchê! Então, me apresentar aí, eu acredito que a maioria já me conhece, né? O nosso convidado, seja muito bem-vindo ao L Podcast, o primeiro podcast de escola pública do Rio Grande do Sul e do Brasil. É importante, um importante espaço apresentar a nossa cultura, a cultura gaúcha, aqui num espaço tão importante que a gente sempre traz aspectos relevantes à nossa comunidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, tamo junto. Primeiramente, então, aproveitando que fico lisonjeado pelo convite, né? Muito obrigado por terem me convidado aí para participar do podcast de vocês. Obrigado por me incluir na celebridade, né? E é o que eu falo, né? Tamo junto. E a gente tem que estar junto mesmo, se ajudar o meio artístico, as pessoas que estão desenvolvendo trabalho de podcasts, né? Aqui no Sul é tudo muito... Chega muito tarde as coisas, né? O podcast chegou faz pouco tempo, no resto do Brasil já faz muito tempo que está rodando. E é importante a gente que tem trabalho com podcast, né, se ajudar, né? Um participa num, o outro vai no outro, incentiva o estúdio aqui, o ProHub, que é um baita de um estúdio aqui, os outros estúdios que tem aqui no Rio Grande do Sul também, a gente tem que se ajudar. E eu tô aí para isso, né? Vim aí porque temos que se ajudar, temos que estar juntos. Uma collab Galdéria hoje. É, isso aí. Aproveitando que o Léo falou sobre ajuda, a gente não pode esquecer de citar a Podcastie, né? Também faz parte do nosso logo, que é a Rede Gaúcha de Podcasts, né? Inclusive os podcasts que fazem parte da Rede Gaúcha de Podcasts, geralmente eles são pequenos, assim, né? Eles estão começando, não tem uma grande abrangência ainda. Então, já convidar o Léo também, se quiser vir a fazer parte para fortalecer a rede, já legal. fica o convite, né? Claro. E eu só queria dizer que eu fiquei um pouco decepcionado que hoje a gente não trouxe a air fryer do Léo aí pra gente fazer um churrasco enquanto a gente conversa. São churras, né? Aqui, ia ser top, imagina. Que seria... Já ia lascando uma carninha aqui, já é um salsichãozinho e tal, na airfryer, fica top. Eu fiz um costelão também na airfryer, fica tribom. Olha aí, ia ser excelente. Depois a gente vai falar sobre isso, mas tu tira a gordura mesmo da carne? Tira. Ah, não, isso aí é gaúcho Nutelinha, né? Que aquela gordura da picanha, tchê, é que nem amor à primeira vista, ela vai direto pro coração. Então não dá, tem que tirar a gordura. Muito bom. É verdade. Então, começando então a primeira pergunta, Léo. Léo, gauchão de apartamento, é isso? Isso.
Bem, como esse podcast é um podcast de escola, a gente sempre valoriza a história, né, de quem vem, o convidado, em relação à sua vida escolar. E a pergunta é, onde tu estudou, então, no ensino médio, e se já fazia humor nessa época, como é que era? Tenho curiosidade. Eu estudei numa escola, eu sempre estudei em escola pública, né? O ensino fundamental e o ensino médio. O ensino médio eu fiz uma escola, Eumano Laufer Leal, que ela é na Ari Tarragó, aqui em Porto Alegre, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, bem Zona Norte mesmo, né? E fiz todo o meu segundo grau ali, né? E na escola, cara, no primeiro grau até eu sempre fui meio assim de contar piada e tal, de falar besteira, assim, eu era meio palhação mesmo. Mas no segundo grau, assim, eu acho que eu fui para outro nível desse... Da zoeira. Que eu fazia imitações, eu contava piada e tal. E só que eu era um cara muito estudioso, assim, né? Embora eu fizesse brincadeiras, assim, né? Dentro da sala de aula, assim, eu fazia bastante brincadeira. Alguns professores não gostavam, eu não sei porquê, né? Não sei. Que enchia o saco do professor, né? Era a turma do fundão lá. Eu era meio da turma do fundão, assim, né? Mas eu era CDF, entende? Tipo, eu sempre fui muito inteligente, assim, na questão de estudos, assim, sempre tirei notas boas. E aí eu lembro que tinha 2 professores do ensino fundamental que eles me desafiaram, assim, porque eu não prestava atenção na aula. Eu tô incentivando a gurizada agora a não prestar atenção na aula, não dá... Né? Mas, enfim, eu tô contando a minha história, né? Eu não era muito de prestar atenção, eu ficava meio de arreganho mesmo na aula. E aí eu lembro que a professora, essa de matemática, um dia ela falou pra mim assim, ó, que eu era um mau exemplo e tal, porque eu ficava, né, de brincadeira, fazendo, né, as arreganhos ali. E ela disse pra mim assim, olha, eu te desafio, né, já que tu tá brincando aí, tu é um mau exemplo para os alunos, tu tirar uma nota boa. Eu falei, então tá bom. Aí tu levou pro pessoal, eu levei pro pessoal, ela me desafiou, ela veio. Vou tirar essa nota boa. E aí eu peguei e tirei, eu gabaritei todas as provas dela, isso foi no início do ano. Eu gabaritei todas as provas dela do início ao final do ano, e eu tirei 10 em todas as provas dela de matemática, e de física a mesma coisa, que eram as 2 matérias que eu tinha facilidade, assim. Só que eu tinha... Eu pegava as fórmulas matemáticas ou físicas, assim, e eu recriava elas. Porque eu achava que elas não eram muito práticas, né? Então eu chegava no mesmo resultado com uma fórmula mais reduzida. E eu tentava ensinar isso na escola. E os professores não deixavam, porque não pode, né? Tem que ser o que a regra, a cartilha, né? E eu dizia, não, mas dá para fazer assim, aqui, papai. Eu inventava fórmulas diferentes para chegar... Então por isso que eu fazia as provas muito rápido. Só que eu tinha que botar no formato que era o cálculo, né, da fórmula que admiro muito, cara, porque eu só ganhava nota na área cultural quando tinha o sarau cultural no André, que aí eu era obrigada a participar para ganhar nota. Admiro demais o conhecimento, assim, de hoje ser eu não uso pra nada, né? O que eu aprendi, mas eu era bem cabeça. Muito bom, assim. muito bom. E a tua treta era com a professora de matemática. Matemática. Olha aí, Dalgo, tua área, hein? Tô só vendo de matemática, né? Tá só me fitando aqui. Hoje eu não sei fazer mais nada de conta, né, cara? Mas na época eu era bem assim, ligado. E assim tu não ajudava os professores, porque tu incomodava e eles não podiam te reprovar porque tu ia bem nas notas, cara. Daí não. Aí quebrava no meio a ideia deles, né? Tipo assim, vou mostrar que ele tá bagunçando aqui, que ele tá... Então vou desafiar ele pra mostrar que quem bagunça não passa de ano, né? E muito chegava bom, as provas, era tudo 10. Aí a professora, tipo, o que ela ia falar, né? Eu ficava quieto, né? Eu não falava nada, mas... Só nessa tua resposta eu fiquei com vontade de fazer umas 2 atas e chamar teus pais. Né? Só de tu falar. Vou passar pros pais dele o podcast depois. Mas aí esse é o recado que eu vou deixar pra gurizada. Estude, tire nota 10. Que aí o professor vai ficar orgulhoso de ti, vai ver, vai ficar sem argumento, vai dizer, olha aqui, ó, esse aluno aqui é bom, tira 10 e tal, aprendeu a matéria. Né? E eu acho que o interessante que eu falei ali, que eu criava fórmulas, que eu desenvolvi um raciocínio, eu raciocinava sobre as fórmulas matemáticas, né, e de física. Então eu entendi exatamente como era feito os cálculos das coisas, então eu conseguia pensar assim, mas se eu fizer por aqui,
Então é importante tu entender o cálculo matemático, entender como é que o que tu tá Aplicação. calculando ali, Sim, qual é a ideia que tu tá tendo ali. Só em defesa do professor de matemática, que às vezes a gente não deixa fazer de outra forma, porque eles colam, entendeu? Aham. Aí tem um que sabe fazer de outra forma, então aquele que sabe, a gente sabe que sabe, mas a gente quer que siga a cartilha pra que os outros não, sabe? Infelizmente tem muito a malandragem, né? Sim. Mas isso é normal também, né? Então, eu já fui aluno também, já colei alguma coisa, né? Então, não vamos aqui, né, se fazer de santinho aqui. Sim. Só me repete o nome da escola mesmo? Eumano Laufer Leal. Ah, legal. Eu perguntei porque a ideia do nosso podcast é exatamente esse, né? É exatamente essa ideia de nós trazermos os ex-alunos da escola, ou mesmo os alunos que ainda estão matriculados, né? Aham. Para trazer a sua experiência de vida depois que saiu da escola e contar como é que era na escola, né? O Rian, por exemplo, ali a gente brinca que ele matava muita aula em Brasília e a gente não via ele na escola, né? E aí agora a gente traz ele que é pra deixar ele de castigo e ele vem gravar com a gente, já que ele não tava na escola quando tava matriculado, que ele vem agora que não tá mais, Justo, né? Justo. Tá fazendo recuperação de estudos aqui De estudo. conosco, né? Mas então, Léo, a gente queria saber como é que surgiu a ideia de tu fazer esse personagem, de fazer o Gauchão de Apartamento. Aproveito, né, pra recomendar que todo mundo vá no teu site lá, veja a agenda de shows pra poder ir no teu show, né? Depois, no final, também, tu pode falar aí quando é Claro. que é o próximo show pra quem quiser ir Em Canoas eu vou participar, estar né? lá agora, mês de julho, dia 9, lá no Colégio Maria Auxiliadora. Eu vou estar lá, quem quiser ir lá tá convidado É, lá do colégio. Como nós somos uma escola de Canoas, né? Quem mora de Canoas vai estar pertinho ali, pode ir lá te assistir, então, É. né? Também o teu podcast, como é que é o nome do teu É podcast? o Tamo Junto. O podcast Tamo Junto, então quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo aí, né? Estiver no YouTube ou mesmo no Spotify, vai ali e digita podcast Tamo Junto, que já encontra também, né? É mais fácil procurar ali o Léo Gauchão, ou Gauchão de Apartamento. Léo ou Gauchão de Apartamento, vai achar tudo lá: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Aí tem o canal lá. Tem TikTok também? Tem. Pô, essa aí eu não sabia. Vou procurar lá. Inclusive, recomendo Mas não porque faz dancinha, né, tia? Eu tentei fazer Ai, dancinha, ai, mas ai, não ai, deu ai. muito certo. Pá, faz dancinha daí. Inclusive, recomendo, né? Porque o primeiro episódio do teu podcast é exatamente entrevistando o Guri de Uruguaiana, Guri de né? Uruguaiana. Então ficou aquele embate de gaúchos ali, né? Sim. Ficou muito bacana mesmo. Foi o primeiro que eu assisti e adorei, né? E no canal do Guri de Uruguaiana também tem participações tuas ali e tal, né? Então, recomendo que o pessoal procure lá o teu trabalho, né? A maioria aqui no Rio Grande do Sul já te conhece, né? Mas quem não conhece, a gente também tem alguns ouvintes em outros estados, procurem lá que vão gostar, mas a gente queria saber como é que surgiu a ideia, então, de fazer o personagem. Tá. Eu sempre trabalhei com... Faz 10 anos que eu trabalho com humor, né? Que eu trabalho tanto em cima do palco quanto com produção, né? O cara por trás do Léo, né? Então, trabalhei produzindo vários espetáculos aí de humor, né? E aí, um dia, eu tava num projeto que tem 2 artistas que eu acho que fazem aqui podcast também, que é o Maiquinho Pereira e o Índio Bem. Eles estavam fazendo podcast aqui na ProHub. A gente estava num projeto, nós 3, junto com o André Damasceno, que era o Magro do Bonfa, né, que fazia Escolinha do Professor Raimundo e tal. E aí deu um problema de saúde lá no André Damasceno e tal, e a gente parou com o projeto, segurou um pouquinho, a gente fazia as participações no canal do Guri de Uruguaiana ali. E aí, 2019... Tava muito em alta a questão do gaúcho raiz e o gaúcho Nutella, né? O gaúcho de apartamento, que era a comparação que a gente faz, né? E aí o Jair Cobb, que é o Guri de Uruguaiana, ele veio me perguntar, ele disse assim, cara, eu quero fazer um vídeo falando sobre a diferença do gaúcho raiz e do gaúcho apartamento. E aí eu não sei quem que eu vou fazer, quem é que vai fazer esse personagem do gaúcho de apartamento. Daí, o que tu acha, meu galo? Eu disse, cara... Tamo aí, né? Tu quer, eu tô. Ele disse, não, tu vai, eu tô te perguntando se tu quer. Eu falei, não, então eu quero. Então, aí, cara, criei a ideia, porque isso é uma ideia que já vinha lá do passado, do gauchão de apartamento. Antes o Guri veio perguntar pra mim isso, porque foi 2000 e... Agora eu já me perco nos anos 2016, 2017, por aí. Nós tínhamos um projeto que era o Comédia Urbana, que a gente fazia o humor de cara limpa, stand-up. E aí um dos meus companheiros lá, que era o Saulo, ele era mais gaúcho, mais, né? E aí, só que ele não era um gaúcho raiz, ele era mais de apartamento. E eu falava, cara, vamos usar isso aqui, gaúcho de apartamento, vamos criar um personagem e tal. E ele, pá, a minha ideia não é personagem e tal. Então, eu cheguei a falar com o João Luiz Corrêa, na época, que é um dos compositores da música e o intérprete da música Gauchão de Apartamento,
para poder utilizar a música como trilha do personagem, né? E ele autorizou, achou muito legal. E aí aquilo ficou engavetado. Aí em 2019 que o Jair me chamou para me convidar para fazer um vídeo no canal dele. E aí a gente gravou. O primeiro vídeo deu, acho que 2, 3 milhões, não sei quantos milhões deu lá no canal dele no YouTube. Bombou bastante, assim. E aí ele disse, cara, vamos gravar um segundo agora. Vamos fazer a diferença do gaúcho raiz e o gaúcho apartamento no inverno. E aí foi a mesma coisa. Bombou, assim, estrondosamente, assim, o vídeo. E aí ele me falou assim, cara... Eu acho que temos um produto aqui, né? Acho que tu tem que aproveitar esse embalo aí, faz o teu canal, faz a tua história aí com o Gauchão de Apartamento, que tem potencial aí. E aí eu criei o canal em 2019, em junho de 2019, e fui fazendo vídeos. Ali no primeiro vídeo já deu um baita resultado, assim, para quem estava iniciando sem nenhum inscrito, nada no canal, nada, assim. A página do Facebook também a gente tinha 0 seguidores, nada. E foi uma coisa que deu muito certo na pandemia, né, Léo? Porque trouxe essa característica do gaúcho, né? Há pouquíssimo tempo deu uma repercussão no meio da pandemia do Janho, né? Sim. Que é aqui do Rio Grande do Sul, é aqui do interior, né? Santa Cruz. Isso. Então ele foi traçando o Brasil todo através do nosso tradicionalismo, né? Que é aquele Nutelinha, né? Raiz, né? Sim. Era justamente isso e deu muito certo, né? Mas que bom que né, teve esse fluxo na tua rede e hoje a gente vê o resultado, né? Que hoje tu tem um próprio podcast, né? Onde tu apresenta convidados e isso além disso, tu tá fazendo uma ferramenta de participação, né? Que é apresentar a cultura gaúcha a outros estados, é apresentar a cultura... Porque nós temos dois pesos e 2 medidas, né? Nós temos aqui o Rio Grande do Sul, quando é frio pra cacete. E quando é calor, é frio, é calor pra cacete, né? Então, 2 pesos e 2 medidas, né? Isso é muito bom, porque tem um público jovem, né? Tem um público novo. Te digo, por exemplo... Quando estourou o Janho nas redes sociais, só se falava nisso. Só nisso, né? Era Nutelinha, né? Era gurizinho de apartamento. Então, isso teve um ressalvo muito grande nas redes sociais e trazendo para o lado da perspectiva gaúcha, né? Eu, por exemplo, sou estudante de marketing digital. Então, a gente estuda muito essa área de vendas, de publicidade, né? Tu tem um produto, inclusive, tu precisa formalizar o produto, né? Deixa eu interromper o Rian, nós temos um episódio gravado com ele, né? Onde ele fala exatamente sobre isso, sobre marketing digital. A gente tem um ali podcast estúdio específico sobre ele. Mas deixa eu te interromper de novo, que eu sei que tu engata uma segunda aí, vai, né? Porque tá chegando reforço pra gente aqui. Muito né? bom, muito bom. Aí crescemos agora no negócio. Isso, que é isso? É pizza? Né, não tem churrasco, mas tem pizza, né? Olha aí, que é o momento. É muito bom, pizza muito e bom. café, nada melhor, né? Que momento. Aí, muito Deus bom. Livre, hein? Olha aí, Pizza Salva, que é um dos parceiros do ProHub aqui, né? Então a gente tá muito feliz. Fica à vontade, Léo. Muito show, muito show. Mas eu vou aproveitar a segunda aí. Vou aproveitar a segunda aí e já vou fazer a pergunta, né? Antes de comer, já faz a pergunta. A gente sabe que tem esse engajamento muito tradicionalista, né? O Rio Grande do Sul. Inclusive, nós temos tu gravaste um podcast junto com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, onde fala justamente da volta que é do Parque Harmonia, né? O parque onde recepciona o tradicionalismo gaúcho na nossa capital, né? Todo o Rio Grande do Sul se mobiliza e vem para Porto Alegre para fazer esse movimento tradicionalista, né? É um tradicionalismo que precisa ser preservado, né? Teve uma polêmica muito grande que foi a não efetivação do campo tradicionalista no Parque Harmonia, né? Inclusive, o Melo fala disso no teu podcast, né? É importante o pessoal acompanhar e ver qual foi a fala do prefeito em relação a isso, né? Mas é importante a gente falar aqui da volta do tradicionalismo para o parque, porque tu acabou de citar um fato conosco aqui, mas é importante também a gente frisar com que o parque não é apenas para os gaudérios de apartamento, não são para os gaudérios que estão só no interior. É aqueles que querem conhecer o tradicionalismo, quer comer o costelão 12 horas, né? Isso que é importante, né? Mas eu quero saber da recepção que os gaúchos raiz, aí, vamos lá, Rian. Os gaúchos raiz tiveram contigo. Porque a gente sabe que tem essa polarização, né? Sim. Nutelinha, né? Esse aí não é
o abagualado lá de Bagé, né? Mais ou menos isso, né? Essa é a pergunta. Tu teve essa boa recepção entre os gaúchos? Antes só de responder isso, eu vou te falar a questão do prefeito Melo ali, que eu acho que é muito importante agora esse momento que a gente está vivendo em Porto Alegre, porque toda aquela orla ali, né? Claro que não foi só o prefeito Melo, mas as gestões anteriores ali conseguiram repaginar toda aquela área ali do gasômetro ali, né? Aqueles trechos da orla. Tá muito legal, muito bonito mesmo ali. Os galpões ali tá sendo reformado, o muro da Mauá. Para quem não sabe, teve uma concessão nesse trecho da orla ali que pega o Parque Harmonia, né? Exato. Que a concessão do parque é com a GAN3, que é a empresa que está fazendo a gestão ali. E então, tipo, agora o Parque Harmonia vai ser diferente, ele vai ter todo um planejamento, né? Os piquetes, eles vão ser todos padronizados e tal. Esse projeto vai ser apresentado agora nas próximas semanas aqui para o público, né? Então vai ser todo padronizado. Lá dentro do parque vai ter casas que vão ficar durante o ano inteiro funcionando. A princípio, a informação que eu tenho vai ter tipo a casa da colonização alemã, italiana, japonesa, né? Vai ter o galpão do gaúcho também, então a pessoa vai poder ir lá conhecer as diferentes colonizações que tiveram no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre também, né? Como um ponto turístico, para que o turista que venha para o Rio Grande do Sul, que normalmente ele vem aqui para ir para Gramado e Canela para conhecer a Serra Gaúcha, e usa Porto Alegre como ponto de passagem, porque tem um aeroporto aqui só e já pega o destino para a Serra, que ele fique em Porto Alegre como ponto de turístico também, né? Então ali vai ser um ponto muito importante, toda aquela região ali vai ser um ponto muito importante turístico aqui na cidade. Inclusive, o César Oliveira, que ele era o adido cultural do Estado, estava com um projeto também, entrevistei ele no meu podcast, de trazer o laçador, que é ali no aeroporto, que é um ponto... É legal, mas é um ponto de difícil acesso, assim, ficar deslocado da cidade, trazer o laçador para dentro do Parque Harmonia. Então ali ficaria um grande centro turístico para saber sobre tradicionalismo, sobre as nossas origens. Ir ali no parque vai ser o lugar correto, vamos dizer assim, né? Porque não tem aqui em Porto Alegre um lugar onde tu vai conhecer a nossa cultura, né? A colonização que a gente teve e tal, e isso é muito legal. Né, vai ter lojas ali, é um baita projeto. Então vai ser muito, muito legal essa questão da revitalização do Parque Harmonia e o acampamento Farroupilha sendo todo padronizado, vai ter toda uma questão diferenciada ali que vai ser bacana. Mas aí, pode perguntar. Não, só pelo que eu entendi, então é para valorizar também a cultura, para que o pessoal também tenha um ponto na capital como sendo turístico, né? Isso. E para também incentivar ali a questão da economia local também, né? Foi isso que eu entendi. Exatamente, porque o cara vem para Porto Alegre, onde é que ele vai comprar... um salame. Exato. Onde é que o cara vai comprar erva? Onde é que ele vai comprar uma pilcha? Cara, tem poucas lojas aqui desses artigos gauchescos, assim, é difícil e o turista não vai, né? Então tu centraliza num lugar onde tenha a cultura ali e aí tu coloca esses comerciantes ali vendendo esses itens, como salame, torresmo, as geleias, cucas, né? Enfim, vários... E até produtos mais coloniais e mais rústicos também, né? Geralmente quem vem de fora quer uma coisa mesmo daqui, não quer uma coisa tanto industrializada, por exemplo, que vai, sei lá, no centro da cidade comprar. Lá no parque provavelmente vai ter essa mercadoria. Essa questão do laçador mesmo que tu colocou, o pessoal que vem para visitar do interior, por exemplo, né? O aeroporto em si já é um ponto turístico, né? Mas aí o cara chega ali para bater uma foto com o laçador, aí não tem a lojinha para comprar um produto campeiro ali, né? Exatamente. Aí vai entrar lá no aeroporto, que tem aquela loja de alguns produtos, é super caro, muito né? Caro. Então já restringe muito o público, né? Agora o laçador estando num lugar onde tu tem as lojas de produtos ali culturais, mesmo regionais, vai fortalecer muito mais, né? E sabe que isso é uma grande estratégia, né? Por exemplo, a minha última viagem para o Espírito Santo, a gente tinha como opção conhecer a fazenda a fazenda do gerente, tá? A fazenda do gerente, além dela te contar a história de que o Espírito Santo é o maior produtor de cachaça do Brasil, ele tem o fomento que é a venda das cachaças que é fabricada naquela fazenda. Ou seja, é um fomento para o mercado local, para o Estado
como um todo, e sim, tu acaba levando uma lembrança para casa, né? Eu, por exemplo, né, eu já levei vários itens para casa, porque te traz a lembrança de onde tu esteve. Então, isso é uma boa estratégia da prefeitura. A gente, inclusive, eles não nos patrocinam ainda, né? Mas a gente até pode agradecer ao prefeito por essa manobra, que é muito importante, que é fazer o fomento da economia local e trazer o aspecto cultural para dentro da cidade, né? Exatamente. E outra coisa, né? Se tu vem em Porto Alegre, tu quer falar sobre churrasco. Aí tem poucas churrascarias onde tu pode ir e levar o turista. E a ideia... Eu participei semana passada de um evento que foi o lançamento do projeto Porto Alegre, Capital Mundial do Churrasco, feito pela Prefeitura de Porto Alegre, onde a gente vai levar para o mundo essa ideia de transformar Porto Alegre na Capital Mundial do Churrasco. E aí isso trazer turistas para cá, que daí vão estar ali no Parque Harmonia, vai ter churrascarias, vai ter várias formas de churrasco, também para o pessoal degustar, aproveitar, conhecer, fazer um grande centro cultural ali, gastronômico, né, e tal. E tu colocou muito bem que cidades turísticas, né, quando tu vai, por exemplo, no Nordeste, tu chega lá, cara, tu vai, por exemplo, lá a Pernambuco, chega em Olinda, cara, tem uma lojinha do lado da outra, os museus um do lado do outro, as casas ali dos bonecos de Olinda e tal. E tu vai andando e vai desbravando aquilo ali. Em Porto Alegre, tu não consegue, o turista, ele não sabe quais são os pontos ali. Então, tu tem que criar esse ponto. Nós temos hoje, inclusive, um passeio no centro histórico, mas nós... A noite dos museus também. Isso, nós estamos tratando ali da história do centro da capital. Nós estamos tratando da cultura gaúcha, né? Então, a gente tem que diferenciar isso. Então, a boa iniciativa, que é o fomento local, trazer a cultura para a cidade. Porque nós temos agora um novo projeto, né, em todas as prefeituras, que é o plano diretor. O plano diretor, ele acaba tirando todo o aspecto cultural nosso, que é o fogão a lenha, as comidas tradicionalistas, né, que é o cavalo, que é a vaca, que é os animais que acabam produzindo alimentos, saindo da cidade. Ou seja, a nossa cultura, ela tá indo para os cantos das cidades, né? Hoje, digamos assim, pra gente se alimentar de uma forma... Porque eu sou do interior, né? Eu sou de uma cidade do interior na região noroeste do estado. Bem no interior. Qual cidade? A cidade de Santo Ângelo, Guarani das Missões, Giruá. São cidades pequenas, onde a gente é acostumado a comer aquela cuca caseira, né? Comer o salame, comer os diversos produtos coloniais, né? O melado, o mel, enfim. Então, tu acaba tendo essa falta na cidade grande. Por quê? Porque não tem o fomento local. Não tem. Né? Onde poucas feiras de produtos coloniais são expostas na cidade. Né? Então, acho que isso é importante. Volta pra pergunta aí, Rian. Pergunta se eu fui bem recebido pelos gauchão. A gente até esqueceu da pergunta já. Vamos lá. O Rian ainda é meio aluno ainda. Ele dispersa e daí tem que foca. Mas o raciocínio é bom, raciocínio é bom. Muito bom, muito bom, muito bom. É um bom aluno ele, bom aluno. Muito a pergunta que tu me de novo, fez era... De novo? Como é que foi a minha recepção? Estou te dando Isso, exatamente. A recepção dos gaúchos raiz, com os gaúchos tradicionais, com o gaúcho do apartamento. Como é que foi essa recepção? Fui direto. 2.000 anos depois. 2.000 anos depois. Entra aquele negócio do Bob Esponja ali, 2.000 anos depois. Vamos lá. Assim, ó, de início, eu tive uma ocasião ali que eu até comentei para vocês que tive só uma situação onde quase faleci. Tomei uma facada ali, não perfurou nem nada, mas era um gaúcho que tava meio tchuco ali e tal, né? Então... Tava bêbado. Tinha tomado umas canhas ali, tava... Mas ele... Enfim, foi resolvida a situação. Mas quando criei o personagem, eu achei assim, eu vou focar nos gaúchos de apartamento, que é onde é o mote do personagem, né? E aí, quando eu comecei a fazer, eu vi que, na verdade, eu não estava atingindo os gaúchos de apartamento, eu estava atingindo os gaúchos raiz. Eles que estavam consumindo o conteúdo, eles que estavam disseminando o conteúdo, compartilhando e tal. Porque começou no primeiro momento assim, tipo assim... Mandava o vídeo, olha tu aí, ó, esse aí é teu amigo, entendeu? Tu é dessa turma aqui e tal, os gaúchos um brincando com o outro. Depois o pessoal continuou seguindo, foi vendo que tinha outros conteúdos ali, e aí os caras viraram fã mesmo, os gaúchos raiz, assim.
E hoje, tipo assim, eu chego num lugar, que nem esses eventos que eu falei, esse da prefeitura, tinha um fogo de chão lá, os caras fazendo e tal, gauchada raiz. Cara, os caras me adoram e eu fico muito contente e feliz que eu consegui romper essa barreira do tradicionalismo aqui, de dizer, não, gaúcho raiz não fala com o gaúcho de apartamento. Nada a ver, entendeu? Eles curtem pra caramba e eles mesmos falam assim, que 90% dos gaúchos hoje são gaúcho de apartamento, não são gaúcho raiz. Quem é que mora lá no interiorzão lá, que fica lá... Nem vive no campo mais, no né? campo, Tocando não. vaca. Cara, é pouco. É só o cara que tá lá no interiorzão, lá que trabalha com Que isso. vive daquilo. Que vive daquilo. O gaúcho que anda piochado, que tu vê aqui, cara, o cara, ele não é, ele é um gaúcho de apartamento. Vários deles ali acendendo no fogo de chão e tava falando assim, cara, dia de semana tu acha que eu vou tacar fogo numas lenhas, num carvão, fazer churrasco? Eu boto na air fryer e faço. Eles falam mesmo. Se entregando. Se então. entregando. Então é porque gera... eu percebi isso, que eu sou um espelho deles, né? Sim, sim. Eles se enxergam ali, porque eles também são assim, né? Eles também fazem. Ninguém é 100% raiz, né? Hoje todo mundo tem celular, né? Sim. Eu cheguei esses dias no CTG, e aí eu tava num evento lá. Cara, uns caras piochados. O cara parecia o Jack Sparrow, assim, gaúcho, sabe? Tipo, um barbão, só que tinha barba. Mas o cara era o Piratas do Caribe, assim. Eu olhei, esse aí é gaúcho. Galdério mesmo. Saiu lá do fundo da grota mesmo, esse daí. E aí eu pensei, né, cara, gaúchão, né? E aí o cara me viu e veio direto, assim, me puxou um celular, me tira uma selfie comigo aqui, não sei o que. Isso aí é gaúcho no apartamento também, entendeu? Os caras estão tudo no celular, então é gaúcho. Então todo mundo tem a tecnologia em mãos ali, né? Por que não usar dela? Por que o churrasco tem que ser assado no fogo de chão e tal, no espeto? Não, pode ser feito na air fryer também. É churrasco, né? É churrasco igual. Tô mantendo a tradição do churrasco. Exatamente. Só que de uma maneira um pouco diferente. Mais saudável. Mais saudável. Então, E eu que fiz a pauta, mas cara, a gente sabe a resposta porque a gente vê nas redes sociais, né? Tu tá em todos os eventos, Galdérios Raiz, né? Ele tá lá, então ele participa dos eventos e tal, é convidado. Então, é uma pergunta que a gente já sabe a resposta, mas a gente quer saber de ti mesmo, assim, como é que foi essa exibição. E a gente vê que realmente é uma coisa de identificação mesmo, né? Identificação. O gaúcho mesmo raiz, na semana ele usa air fryer, então. Ele usa air fryer durante a semana. E aí, o legal, assim, que eu hoje, com o trabalho que eu fiz, eu fico muito contente porque eu tive pessoas que eram meus ídolos, assim, né? Como o Baitaca, como o João Luiz Correia, o Gaúcho da Fronteira, o César Oliveira, tipo, esses ídolos da música gauchesca, tradicional e tal, que eu consegui trazer para dentro do universo dessa minha loucura do Léo aqui, né? Fazer uns vídeos com eles e tal, que bombaram muito na internet. E eu fiquei muito feliz deles terem aceitado essa brincadeira e gostado e incentivado, inclusive, né? Porque o Baitaca é da grota mesmo, o homem é... E ele topou, entrou na ideia da brincadeira ali e disse, tem que fazer isso aí, é isso mesmo, que é tudo gaúcho apartamento aqui, do fundo da grota é eu e mais uma meia dúzia aqui, entendeu? Então ele, né? Então ele curtiu a ideia, eu fiquei muito feliz, né, de ter hoje esses amigos, assim, que participaram e participam ainda, né, dos vídeos. O cantor Paulo Costa também, que é um ídolo aí, a gente fez até uma música juntos, que até música eu já estava fazendo agora, que era o Gauchão da Internet, a gente lançou. Já tava pro outro ramo, já. Em 2021, o ano passado, a gente lançou essa música, cara, e foi um impressionante sucesso nas rádios de interior, assim. Ela foi a terceira música mais tocada no interior, nas rádios, assim, porque era uma música que era o João Luiz Correia e o Paulo Costa cantando, e eu e o Gaudêncio, que é o Cris Pereira, fazendo as brincadeiras ali durante a música, e no final da música tinha uma história, eu e ele, né? E aí eu escrevi um pouco da letra também, e aí escrevi as conversas ali, minha e do Gaudêncio. E aí eu sou compositor agora também de música, né? E não cantor, né? Cantar pra mim não dá. Agora falar na música eu falo. Quem quiser declamar, aí, falar. Já faça seu merchan aí. E essa pergunta é pra nos deixar mais tranquilo, porque pelo menos a gente sabe que foi só uma vez que tentaram te esfaquear até agora, né? Só uma vez, graças a Deus. Eu e o Ria viemos no carro assim, quantas vezes tu acha que já tentaram esfaquear ele, né? Não, acho que umas 10, o Ria disse, acho que umas 15, mas foi só uma só. Mas é que no início eu acho que eu não tinha, assim, tanta gente que conhecia também, né? E daqui a pouco o cara não pegou muito a vibe, esse cara que tentou me saquear, né? Mas hoje já eu vi que é diferente. Porque eu chego nos lugares, assim, cara, a gauchada vem... Eu fui num evento agora do Fernando de Sorocaba, que teve aqui em Porto Alegre, que é o Isso é Churrasco. Cara,
Assim, a receptividade dessa gauchada é impressionante comigo. Eu fico, às vezes, assim, até, sabe, tu fica tipo, tá acontecendo isso de verdade, sabe? Tu olhar, tem uma fila gigante pra tirar foto comigo e querer falar comigo e tal, e eu, tipo, eu vou atendo todo mundo e tal, né? Então, e aí os assadores, tinha um monte de assador, que era um evento com churrasco liberado para comer, né? Então tinha um monte de assadores, os assadores saíam da churrasqueira, vinham lá e essa aqui é pra ti, ó, uma carne torrada, assim, meu Deus, que delícia, bem passada, essa aqui tá no ponto para mim. Os caras vindo, sabe, tipo... Então, tu vê que a recepção deles hoje é diferente, porque uma história foi construída, né? A gente foi fazendo, foi conquistando aos pouquinhos, né? E hoje... tu falou de fora, né, cara? Nós estávamos falando de outros estados, falou Espírito Santo e tal. É inacreditável assim, o alcance que eu tenho nas redes sociais, sabe? Tipo, que eu fico pensando assim, eu vou ter só gente gaúcha que tá me seguindo aqui. Não. Se eu abrir uma live no Facebook aqui, é São Paulo, é Pernambuco, é Canadá, é Austrália, é Colômbia, é gente do Brasil inteiro, assim, de tudo que lugar que eu nem... cidades que eu nem conheço. Tem gente que está acompanhando lá o personagem e aí eu vejo o quanto eu tô levando essa cultura gaúcha, mesmo que seja um pouco diferenciada, mais atualizada, modernizada e tal, mas tô levando para fora, estourando essa bolha daqui, né? E muita gente que já morou no estado também, às vezes, porque se identifica, né? Que quer se lembrar de onde morou também. Acho que tu já é um recurso também que chega em outros locais, Isso. né? Utilizando o Instagram, Facebook, enfim, as mídias. Bacana isso. Pessoal. Já faz parte da história do estado. As tuas referências tu já faz parte do lado deles, né? Já. É impressionante, cara. E aí tem um grupo, nos Estados Unidos tem alguns CTGs lá. Sério mesmo? Tem, né? Tem. Gigante, cara. Um de Orlando lá. É um galpão, assim, enorme. Cara, não sei quantas pessoas são filiadas no CTG lá. E aí a gente estava conversando, eu entrevistei eles até no meu canal. E eles querem que eu vá para lá também fazer uma tour de shows lá em Orlando, Nova York e Boston, que são os 3 maiores CTGs dos Estados Unidos lá. Bacana, cara. E eles têm muita gente. Aí eles me mandam os vídeos lá, cara, parece que tá no Parque Harmonia aqui, sabe? Tipo, churrasqueira. Claro que eles botam naquela churrasqueira mais americana ali e tal. Mas, cara, todo mundo piochado, dançando, vaneira no CTG, as bandas tocando ali. Eu disse, mas estamos aqui no sul, né? Então é legal que foi pra lá também, né? Foi longe. Exportando a cultura gaúcha. Eu brinquei sobre o esfaquear, né? Na verdade não é de se rir, que é uma coisa séria, né? Mas tu deve saber muito mais do que nós. O quanto as pessoas estão precisando rir nesse contexto que a gente está, né? No pós-pandemia, questões políticas que vêm de antes da pandemia continuam agora, né? Sim. Então as pessoas estão precisando mesmo desse trabalho que tu faz, de fazer as pessoas rirem. Até olhando os teus vídeos, eu tava pensando, é isso que as pessoas estão precisando, é rir, né, cara? Porque tá todo mundo num estresse, assim, que eles estão precisando mesmo desse tipo de coisa, né? Obrigado, cara. É o papel que a gente desempenha, né? Tipo, eu acho que cada um tem uma meta de vida, né? Eu penso assim que o meu papel para vir aqui nesse meio, nesse mundo aqui é fazer isso, né? Eu sempre soube que eu queria fazer isso. E aí a vida não foi me deixando fazer, a gente vai tentando até que um dia vai, né? Eu fui persistindo, disse, a minha missão de vida é essa, é fazer as pessoas sorrirem, rirem, né? Porque a energia que tu solta, que tu quando tu dá uma risada, né? Ela contamina o ambiente, né? Está todo mundo meio triste aqui e tal, e um cara dá uma risada aqui já muda a frequência da coisa, entendeu? Então se eu posso pegar, tenho essa oportunidade, Deus me deu isso, né? De poder falar com várias pessoas em vários lugares, né? Ou até nos shows mesmo, né? Com as pessoas ali, eu poder tirar a pessoa daquela frequência um pouquinho que ela está preocupada com a conta, do que tem que pagar, com as coisas da vida cotidiana, eu puder tirar ela um pouquinho daquilo ali e deixar ela rir um pouquinho, esquecer dos problemas, se divertir, sair daquele pensamento e entrar numa... Então, para mim, meu trabalho está feito, né? E eu faço por isso, para dar alegria para as pessoas ali que... Acho que é a minha missão de vida, né? Sinto que é isso, né? Se eu tiver errado, eu não sei, mas estou tentando, estou fazendo isso. É isso que Deus me oportunizou, né? Tô conseguindo sim. E a próxima pergunta, então, é se o churrasco de air fryer é boa mesmo, né? Que a gente tem esse questionamento. Bom. Não, é bom. Eu fiz já várias receitas de air fryer, né? A picanha fica muito boa, inclusive eu faço no show ao vivo uma picanha na air fryer no palco.
e sirvo para as pessoas na plateia. Pra provar que é boa. Pra provar que é boa. Mas eu largo um chimichurrizinho em cima, né? Claro, também pra fazer um... né, Um merchan. Não, é que chimichurri é vinculado a gaúcho de apartamento, né? Se o cara vai cortar a carne e já larga um chimichurri em cima, tu sabe que é gaúcho de apartamento. Gaúcho raiz não tem essas coisas, né? E aí, costela também, né? Porque o pessoal faz o costelão lá, fica 12 horas assando, eu faço em 40 minutos, né? Tá, mas fala pra nós aí, tu não tentou nenhum patrocínio do João Apolinário? João Apolinário? É o presidente e dono da Polishop? Não tentei. Ora, tá perdendo oportunidade, não hein? tentei, verdade. Não, eu tô com a minha air fryer da Mondial lá na minha mão lá, né? Eu não ganho um pila da Mondial pra fazer isso. É mesmo? Nada. Eu já ia falar, chamar a atenção dele, que já deve ter patrocínio. Não tem. Cara, saí em milhares de cartazes aí, tudo com o air fryer segurando na mão ali e tal. Estão perdendo aí, ó. Estão perdendo, a Mondial tá perdendo, mas já tem uma empresa aqui que já tá ligada aqui, que vai, eu vou mudar de air fryer, não quero saber. Não percam tempo aí, ó. Tá louco? Eu preciso pagar os O boletos. WhatsApp já chegou. Não, chegou uma empresa, a gente tá em conversa aqui, uma empresa gaúcha que tem uma linha exclusiva de produtos, né? Então, e eles têm vários modelos de air fryer. Então, cara, tá bombando. Estamos conversando para mudar. Pode testar todas elas no palco, né? Todas Olha elas. Aí, ó, promessa. Não, cara, quando eles me mostraram lá, que tem aquela agora que parece um forninho, né? Que tem 2, 3 andares, não sei se vocês já viram. Aquela air fryer em cima e embaixo tem uma resistência, assim, aí tu pode fazer um doce e um salgado na air fryer ao mesmo tempo. O cara entende mesmo o negócio, né? Aí eu pensei, não, essa aqui é o meu sonho de consumo, essa é a Ferrari das air fryer, né, cara? Tipo, tem que ter essa daqui, né? Tipo, pra fazer. Dá até pra exportar depois pro exterior, ela vai lá em Boston, lá já leva. Já vou levar umas air fryer lá, vou vender pro pessoal lá embaixo do braço, já vou fazer um amba ao contrário, né? Vou levar para os Estados Unidos. E como tu usa no show, tem que ser uma air fryer boa, não pode ser qualquer uma, né? Tem que ser uma air fryer boa. Não, cara, eu falo, né? O nome air fryer hoje não é da Polishop ou não é da, né? A Polishop foi que iniciou com a Philips, não é né? a marca, o nome do produto. O nome do produto, né? Então, eu tinha que ter uma, né? E aí aqui o bolso podia pagar era da Mondial, porque mandei e-mail para eles lá, nem me responderam. Né? Então, ainda comprei, eu fiquei bravo, cara, que eu comprei air fryer, assim, parceladinho no cartão, fui lá, tipo, vou ter que comprar air fryer. Comprei novinha, 0 km. Aí usei ela no programa do Guri de Uruguaiana, no primeiro podcast. Queimou air fryer, cara. Que barbaridade. Queimou air fryer, tio. Que azar. Aí eu, não pode ser. Aí levei Eu na nem assistência. paguei. Nem paguei, cara. Eles que montaram errado o negócio, com o motor errado lá, não sei o que, queimou. E eu disse, mas e agora? Como é que eu vou fazer o programa sem air fryer? Não tem Passou como comprar vergonha outra. no podcast, né? Passei. Daí eu tive que dar um jeito de conseguir uma air fryer pra botar lá, e aí demorou, mas eles me mandaram uma nova lá de troca, né? Porque eu disse, comprei novo isso aqui, vão querer reformar a air fryer? Agora não, manda uma nova. Aí consegui air fryer lá, mas quem sabe agora a gente fecha esse patrocínio aí. Vai fechar agora? Depois desse episódio aqui, com certeza. Uma linha importada, bacana Top aqui, lá. top. Ela vai ficar, olha, aí sim. Mas aí ninguém te disse assim, não, mas quem sabe tu faz o churrasco do modo tradicional. Eu disse, não, minha religião não permite. Só faço na air fryer, né? Mas eu asso também, só que na parrilha, né? Porque a parrilheira fica bom também, né? Só que aí, vocês já assaram na parrilheira? Tem a uruguaia e a argentina, né? Tem 2 tipos. Que aí ela tem os ferros, assim, aí uma ela é em V e a outra ela é a chapa mesmo. Então, agora a uruguaia, ela é... Não, a argentina que ela é assim, então ela assa mais a carne, né? Eu prefiro ela, né? Mas fica bom porque tu assa uns bifinhos, né? Show. Parece que tá assando uns bifes, tu joga ali, já tá pronto, né? É rapidão de fazer. Fica tribom. Fica tribom. Mas também vou ter que admitir que na air fryer eu já fiz o churrasco. Já fez? Não tem quem não fez, né, cara? Só os caras não se entregam, né? É difícil, mas todo mundo já fez. Né? Não é que não botou uma carninha ali, nem que seja um galetinho na air fryer, né? Tipo, No meio da semana fica mais Não, claro. foi feito para essa especialidade, né? Exato. Aí o gaúcho tem um espírito inovador. Se eu faço no fogo, vou fazer air fry, né? Claro. Merchan. E já que o Rian citou a Polishop, essa é uma das coisas que a Polishop já vendeu e que funciona, né, cara? Então... Parabéns, Polishop. Eu não sei se outros produtos funcionam, mas esse funcionou, né? Tipo, e venderam bem, né? Sim.
Mas antes na Polishop tinha, eu lembro, tinha na época, eu acho que no início dos anos 2000, tinha aquele negócio que era para fazer suco, que era da Philips também, que era uma centrífuga, que todo mundo queria ter aquele negócio do suco. Ninguém toma suco, né? Ninguém fazia, porque a sujeira que fazia aquele negócio pra tu limpar depois, era um trabalhão que tu desistia de fazer o suco, né? Mas todo mundo queria ter aquele negócio do suco. Que ele botava a fruta inteira ali, não sei o quê. Aí quando eles vieram com o Airfryer, eu disse, esse aí agora... Polishop, testada e aprovada. Aprovado. Próxima pergunta. Só o processador esse de suco, eles esqueceram de dizer que é um inferno pra limpar. Isso É isso que eu tava falando, cara. Bah, fica uma sujeirada aquele negócio ali. Que barbaridade. Léo, mas já que a gente tá no podcast aqui, tu também tem podcast, né? A gente vai falar então aí sobre o Tamo Junto, quando que tu criou, como é que surgiu essa vontade, assim, né? Agora muita gente tá fazendo podcast, assim. Sim. Mas quando é que tu pensou assim, olha, vale a pena também, vou fazer um podcast? E pelo que eu vi, o teu podcast, ele é mais de entrevistas, né? Ele não é um podcast exatamente de humor, Exato. apesar de que tem muito humor, por causa do personagem e tudo, né? Mas também tem bastante entrevista, assim, sempre tem um convidado, né? E aí tu conversa com ele sempre utilizando o personagem de forma com bastante humor, mas falando sobre coisa séria também, né? Sim. Na verdade, ali no podcast até eu não faço muito humor, né? É mais o Léo entrevistando, porque eu quero contar a história da pessoa que está ali. Que eu acho que esse é o importante, né, da entrevista ali. Documentar isso para as pessoas, né? Delas saberem pegar um ídolo ali, saber como é que ele começou, como é que foi a história dele, o que ele pensa, né? As coisas. Então, eu montei o podcast para isso. Chegou num ponto que, inclusive, eu conversei com o pessoal aqui da ProHub antes de montar o podcast, que eu vi que era o momento do podcast no Brasil. Já estava estourado vários canais de YouTube aí, famosos, né, com podcast. E eu pensei, o Léo é um gaúcho atualizado, né, conectado, que ele tem que fazer o que está no momento na internet, que é podcast. Então, eu vou ter que ser um podcaster, né? Então, fui para essa linha do podcast. Aí nós montamos ele, foi em agosto do ano passado. Hoje a gente está com mais de 50 convidados que a gente já faz um por semana. E aí eu tive a honra de receber grandes amigos ali para poder conversar e contar um pouco da história deles, né? Então eu recebi ali, como tu falou já, o prefeito, né, Sebastião Melo, foi um dos últimos agora. A gente vai receber o vice-prefeito também, que vai vir ali conversar com a gente, falando dessa questão da capital do churrasco, do Parque Harmonia ali também ele vai conversar com a gente. No meio político, já recebi também, falando da política, a Manuela Dávila, né, que é do PT. PCdoB. PCdoB agora, isso. Foi do PT. Ela foi candidata, né, pelo PT nas últimas eleições contra o atual presidente, né? Então, eu recebo dos dois lados, né? Recebi o senador Heinz, que é de direita também, e recebo o pessoal da esquerda e da direita e do centro, enfim. Eu não tenho posição política. Sem ideologia política, é um programa plural, fala para todo mundo, porque isso é uma coisa também que tu tocou num assunto que eu acho que é importante a gente falar, né, cara? Que a gente precisa ter humor na vida, a gente precisa rir, precisa ter esses momentos depois da pandemia, mas hoje a gente precisa também entender que precisa ser debatido os assuntos, não discutir, brigar, mas debater e dar espaço, né? Porque hoje, se tu tá na bolha do lado esquerdo, tu só vê conteúdo do lado esquerdo. Se tu vê alguma coisa da direita, tu é contra, tu não quer ouvir, tu reclama, tu xinga, né? Virou nicho, né? Virou nicho. E aí, se tu é da direita, tu só quer ver coisa da direita e tal, e fala mal do cara da esquerda. E aí, então, tipo assim, eu lá recebo pessoas da esquerda e da direita, e tomo pau também do público, porque tipo, recebi a Manuela Dávila, os caras me chamando de comunista, me chamando não sei do quê, que é o comunistão de apartamento, que papapá. Mas não é isso. Eu não tô lá pra dar palanque pra ninguém. Não é isso. É pra conversar. Uma entrevista. Uma entrevista, porque se tu quer formar a tua opinião política, se tu quer mudar o Brasil, quer mudar o teu estado, quer mudar o Brasil, tu tem que conversar com as pessoas que podem fazer isso. Os políticos trabalham em prol do povo. É pra ser assim, né? Não é bem assim, mas é pra ser isso. Sim. Então, tipo, se eles estão ali tendo um espaço, eu quero saber qual é a opinião da Manuela, qual é a opinião do Bolsonaro, que a gente também já conversou, já tentamos trazer o Bolsonaro, eu acho que agora na eleição a gente vai trazer ele. Eu vou trazer todo mundo, porque eu acho que tem que ter esse espaço.
né? E hoje eu vejo assim que quando eu chego nos lugares, claro que o pessoal sabe sobre os vídeos que eu faço de humor, mas, cara, todo mundo fala do podcast. Ah, porque eu vi a tua entrevista com não sei quem, eu vi lá com o João Luiz Correia, eu vi com o Paulo Costa, eu vi Ficaram com... boas mesmo, eu assisti também. Obrigado. Show. Então eu tô dando espaço para todo mundo. Vai um cara que é cantor tradicionalista, vai um comediante, vai um cantor, vai o político. E agora, esse ano de eleições, né, eu acho que é importante a gente ter um posicionamento de entender todos, né? A gente não pode ficar fechado só num pensamento e não querer debater com ninguém nada, né? Você, não, vou ficar aqui dentro desse mundo que eu vivo aqui, tudo que é externo eu não vou querer e eu vou odiar, né? Não, tu tem que ouvir, cara. Escuta mesmo que seja para debater, para dizer só, não concordo com o que tu falou aqui, né? Mas sem ofensa, eu acho que a gente tem que ter espaços para poder conversar. E o podcast é isso, né? Como a gente um tá espaço falando de conversa. De podcast, tem um podcast que é bem famoso até, foi um dos expoentes dos últimos anos, que é o Mamilos Podcast, do site Brainstorm 9, B9. E o bordão deles de início já é exatamente sobre isso, né? Que eles preferem fazer pontes do que provar pontos, né? E é o que eu tenho repetido na escola, porque na escola a gente tem também pessoas de todas as posições políticas e tudo, né? E isso tem trazido bastante conflito antes e agora depois da pandemia, né? Sim. E o que eu digo para eles na escola é que a gente precisa conviver, né? Exato. Os políticos estão fazendo o trabalho deles, certo ou errado, eles estão fazendo o trabalho deles e ganhando muito bem para isso, né? Agora a gente não precisa se matar dentro da escola e na nossa comunidade por causa deles, Exatamente. né? Então tem que ouvir, a gente tem que aprender a conviver independente da posição política, né? Sim. Até porque a escola é a própria formadora de opiniões, né? Então isso é importante. Exato, cara. Pra gente ter uma ideia, isso é tão fato que a gente diverge aqui sobre algumas coisas e a gente faz podcast junto, de forma civilizada. Então não tem por que Sim. se matar por causa disso. Exato, Pelo cada um tem contrário. a sua opinião, Sim, e se mas respeita. tu respeita do outro, Sim. entendeu? Tipo, tu vai argumentar alguma coisa, o cara vai te dizer uma coisa, tu vai dar um fato, vai dar uma coisa, né? Exercer Essa conversa é cidadania. sadia, Sim. né? A briga, a ofensa não é sadio, né? Então, agora nas eleições ali, tipo, vou receber o Lula, vou receber o Bolsonaro, as minhas portas estão abertas, os convites já foram feitos para eles. Se vão me xingar porque eu entrevistei o Lula, se vão me xingar porque eu entrevistei o Bolsonaro, eu tô abrindo um espaço para conversa. Se tu quer... ninguém tem político de estimação, a gente tem que dar o espaço para as pessoas, porque daí se tu é um cara... Eu vou entrevistar o Bolsonaro lá, o cara que é da esquerda, ele tem que ouvir o que o cara tem a dizer para formar a opinião dele mesmo. Para dizer assim, não, o Bolsonaro falou isso, não concordo com isso. Ah, mas aqui até que ele tem razão. A mesma coisa o Lula. Ah, não, vou entrevistar o Lula. Aí o cara que é da direita vai falar, porque vai me xingar. Não, ouve o que o cara tem a dizer. Aí tu pensa assim, concordo com isso, discordo daquilo. Na civilidade, a gente vai crescendo a coisa, vai todo mundo pensando. Agora, se a gente fica fechado, sem... Aí tu não pode falar nada. Vira guerrilha, né? Fica guerrilha, cara. E aí hoje tu não pode falar mais nada, não pode debater. Eu acho que é importante o debate. Né? Então, o podcast Tamo Junto, ele tem essa coisa de ser plural, de ser para todos, de falar para todos. Né? E eu não dou minha opinião no podcast. Eu não vou dizer nada de futebol, de religião, de política, de nada. Mas eu dou espaço para quem é perito nisso falar sobre, que é a pessoa que está do outro lado falar sobre. Né? Então, eu pergunto as coisas e deixo a resposta deles, né? Eu achei legal o teu podcast com o prefeito, que tu teve algumas perguntas que eram bem perguntas nossas mesmo, que a gente tinha dúvida em relação àquilo. Então é teu papel de cidadão mesmo, perguntando coisas comuns, assim, para um político, como funcionam as coisas, por que foi aprovado ou não tal lei. Então são coisas assim que são dúvidas nossas que tu faz essa mediação, né? Transfere nossas dúvidas pro podcast, pra entrevista. Bacana. Sim. Isso. Obrigado. Eu perguntei exatamente as coisas que eu tinha na cabeça. Eu não fui com pauta, assim. Eu fui lá e vou perguntar pra ele as coisas que as dúvidas que eu tenho, né? Então ele vai responder. Uma conversa normal, uma entrevista. Isso. Então tem que ser tudo na espontaneidade, né? Isso é muito importante. Até porque o podcast, ele é assim um meio de comunicação, né, Léo? Ele é um meio de comunicação porque as pessoas ouvem, as pessoas assistem e as pessoas também participam. Sim. Então, isso que é importante, né? Por exemplo, o podcast agora, o AL Podcast da escola, o diretor Felipe está abrindo oportunidades para alunos que já estão formados, já estão no mercado de trabalho. Ou seja, ele está abrindo espaço para saber como foi a formação do André Leão Puente. Porque é aquela coisa, né? A gente está na casa. Sim. A gente está na casa, então a gente está fazendo o trabalho de casa, né? A gente está estudando para ser
para ter uma formação qualificada. É isso que a escola proporciona. E, além disso, a escola ela tem essa formação de opinião, né? É um debate saudável e construtivo. Claro. Eu sempre digo, quando a gente aponta o erro, a gente tem que apontar a solução, né? Não adianta a gente ir para uma tribuna, a gente pegar microfone, fazer uma livezinha, ir na frente das câmeras e propor os erros. Os erros qualquer pessoa consegue apontar. Sim. O que a gente precisa fazer é um debate construtivo, né? Indiferente da ideologia política. Nós precisamos abraçar causas, né? Que é o que está movendo isso que acontece. O Felipe trouxe uma pauta aqui, que era a questão de trazer sorrisos em meio à pandemia. A pandemia foi uma das maiores crises sanitárias do mundo, né? A crise do coronavírus, aonde tirou milhares de vidas de brasileiros, aonde a tristeza, a solidão entrou em muitas casas, que a gente acaba usando o podcast, a gente acabava usando todos os meios de comunicação para rir. Que foi onde estourou as celebridades, o humor. Né? E isso é importante. Isso foi importante, tá? Mas Só pra fechar, antes do Ria fazer a pergunta dele, sabe, essas questões políticas também a gente passa na escola, como tu disse, né? Tu levou a Manuela e o pessoal da direita te detonou. Tu levou o Heinz e o pessoal da esquerda, né? A gente, como escola, também tem que ter todo um cuidado sobre isso, porque é escola pública, né? Daí, bem ou mal, isso aqui faz parte de... A política faz de parte. alguma coisa pública, assim, e a gente tem que ter todo o cuidado, porque se tu traz alguém da direita, tá beneficiando aquele partido, se traz alguém da esquerda, também tá beneficiando, né? Aí, quando tu traz, que nem a gente teve com a secretária de Educação, o governo que tá hoje, né, pelo qual ela trabalha, faz parte de um partido. Daí o pessoal fica nos cobrando, tá, e quando é que tu vai levar o fulano de tal? Pô, levou, ela trabalha pro partido tal, eu disse, mas ela é a secretária de Educação no momento, né? Eu queira ou não, ela é. É com ela que eu tenho que conversar, não adianta, eu posso chamar secretários antigos, mas quem decide no momento é ela, né? Exatamente. Então a gente também tem toda essa crítica em cima, assim, né? Mas eu digo para vocês assim, ó, da mesma forma que vocês aqui, né, fazendo esse podcast aqui, vocês não estão fazendo para vocês estão fazendo para os alunos, para os outros. Vocês estão levando informação para eles, conhecimento, cultura, para os alunos de vocês. A mesma coisa eu faço no meu podcast. Eu não faço programa para mim. O programa não é para mim, o programa é para quem está em casa escutando, que queria saber as perguntas que eu fiz para o Melo, por exemplo, que estava pensando, o Léo perguntou o que eu queria perguntar. Então, o programa não é para mim, eu dou voz para essas pessoas, porque tem perguntas que a gente precisa fazer, saber, dar espaço, microfone para eles poderem falar, né? Seja um político, que no caso a gente está falando aqui. Então, o programa é para as pessoas. Elas vão decidir se concordam ou discordam e tal, vão formar a opinião delas porque tem um lugar onde ela viu uma informação. Eu estou dando a informação para elas. O podcast não é do Léo, o podcast é Tamo Junto porque é todo mundo junto, entendeu? Quem está em casa ou no carro escutando no Spotify ou no YouTube, é para eles que eu faço o programa. É para eles poderem... Onde é que tu vai ter um espaço de 1 hora para sentar com o Lula ou a Manuela ou com o Bolsonaro e tal? Onde que tu vai ter na mídia tradicional isso? Para poder conversar, para poder conhecer um pouco mais do teu candidato. Os podcasts são isso, eles dão voz às pessoas, para as pessoas que estão assistindo. Né? Então, esse é o trabalho com o podcast. Né? Não, eu acho que é esse a serventia do podcast, né? Levar informação, debate propositivo. Eu acho que o debate de ideologia, ela tem que sair desse círculo vicioso, né? Que entra a direita não é bom, entra a esquerda não é bom, entra a direita, assim. É um ciclo vicioso. Que a gente, como comunicadores, temos o dever de levar o debate propositivo, né? É isso que acontece. É espaço de um, espaço de outro. É que nem o Felipe disse. A secretária, ela está compondo um governo, mas ela está ali como técnica, né? Ela não está ali como... Ela que representa a cadeira daquele... a secretária de exatamente. Cultura. Ela representa a pasta, né? Então não tem como a gente trazer um outro plural sem ser a secretária, a atual secretária, né? Mas, enfim... Vamos lá. A pergunta é, como que a gente identifica um gaúcho de apartamento? Todos nós aqui já sabemos a resposta, né? Além tá da aqui, Airfryer, né? tá. Airfryer Inclusive, é um o Léo sinal. tá aqui. O Léo tá aqui para representar isso, né? Não, o gaúcho apartamento, eu vou te... assim, às vezes ele é difícil de reconhecer. Porque às vezes tu olha assim, esse aqui não é de apartamento, é impossível de ser de apartamento. Mas daí tu vai conversando um pouquinho com ele, tu vai pegando alguns detalhes, né? Porque eu conheci muitos já
que são gauchão raiz, assim, e o cara mora em apartamento, é surfista lá na praia lá em Floripa lá e tal, entendeu? E tu olha assim, tu vê, pô, o cara não, né? Mas aí tu vai conversando com ele, tu vai vendo dos gostos, né? O cara tem um celularzinho, faz na air fryer, né? Gosta de uma caipirinha diferente, de uns drinks, come uma parrilla, né? Já come sushi, né? Se tu come sushi, já te digo que tu é gaúcho de apartamento. Tu gosta de sushi? Não. Não? E aqui? Gosto. É gaúcho de apartamento. Por que não experimentar o sushi? É bom, né? Eu acho que não faz parte da cultura gaúcha e tal, mas é peixe, né? Daqui a pouco a gente faz um de piava, um de lambari ali, dá pra fazer. Não, frito até vai, mas agora cru não. Se usar pantufa no inverno. É gaúcho É apartamento. Nutelinha, é bem Nutelinha. Eu tenho uma do Pluto, do Pateta, que eu uso, né? É bem boa. Vai, esquenta os pés, né, cara? Porque no frio não dá. Isso aí. Então, pessoal, última pergunta então, vamos lá. Vamos dar-lhe. Léo, gauchão de apartamento, conta uma história pra nós do teu stand-up então aí, sobre os teus indiadas aí no Rio Grande do Sul. Tchê, eu tenho assim, ó, do show, vou falar um pouquinho do show então. Pode ser, à vontade. Uhum. A gente fez a estreia agora em Porto Alegre, aqui foi dia 28 de maio, tá? Foi um sucesso, assim, muito bom, eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia como é que ia ser, né? Porque a gente ficou 2 anos de pandemia e eu queria ter estreado o show antes da pandemia, não pude, né? E aí, quando a gente saiu assim da pandemia, que começaram a liberar mais os espaços e tal, eu disse, eu vou esperar mais 1, 2, 3 meses aqui para ver como é que vai ser. Marquei a data um pouco mais adiante. E aí me espantei porque fizemos a apresentação no Teatro Dan Higgs, com o teatro lotado, ingressos esgotados, pessoas querendo comprar e não tinha mais lugar. E a gente não conseguiu fazer uma sessão extra, fazer outra apresentação no mesmo dia, né? Então... foi para mim assim uma experiência única de poder conseguir sozinho, né, lotar um teatro, né, tão grande, tão majestoso quanto é o Henriques, que virou um templo do humor aqui em Porto Alegre, né? O Teatro São Pedro é um templo aqui, né, do estado, né? Mas a Henriques ela ficou caracterizada pelo humor, né? Então eu consegui fazer lá, fiquei muito feliz, assim. É um show que tem aproximadamente 1h30, 1h40, onde eu conto essas histórias dos vídeos, né? Eu falo da diferença da vestimenta do gaúcho raiz, do gaúcho apartamento, né? Falo que meu tio lá tinha um chapéu grande, né? Um chapelão que era tão grande, mas tão grande que se ele saísse na rua era capaz do Google Maps achar que era uma rotatória, né? Os carros iam ficar tudo andando na volta dele, né? Se ele parasse do lado da TV lá de casa, pegava mais uns 200 canais com aquele chapelão. Então, falo dessa coisa da vestimenta do gaúcho, né? Raiz, a diferença de apartamento, né? Falo dos costumes, né? A bebida que o gaúcho raiz toma, né? A guampa de canha, a cachaçinha de butiá. O gaúcho apartamento já gosta da cerveja artesanal, de uma IPA, de uma APA, de uma duplo malte, de uma Heinz, né? Aí gosta de uma caipirinha de morango, né? Então tem essas diferenças que a gente vai falando. Né? Um abismo, na verdade, não é diferença. É um abismo. E aí a gente vai falando do churrasco também, do chimarrão, né? Da maneira que a gente monta o chimarrão, que é diferente, que usa cuia de porcelana, né? Quando tu já coloca açúcar no chimarrão, tu já vê que o negócio tá perdido, né? E é pior que eles colocam um enfeitezinho, né? Enfeitezinho. Não, tem uns que botam tanto enfeitezinho que fica aparecendo aquelas maquetes do ensino fundamental lá em cima, né? Aquele gramadinho, né? Põe casinha, põe casinhos, exato. E aí, tipo, eu falo dessas coisas, né? Dessas diferenças que a gente colocou nos vídeos aí, né? O chimarrão, o churrasco, a roupa, as bebidas. E aí coloco coisas que são comuns também do povo gaúcho, né? Tipo, os costumes por exemplo, do inverno, do verão, né? Fala um pouco de Gramado, da Serra, fala um pouquinho da praia, das nossas praias, né? Conto essa história aí que eu falei pra vocês da facada, que é o final do show, que é uma história verídica, né? Que aconteceu de verdade. Aí eu, claro, coloquei uns elementos ali na história pra deixar ela, né? Um pouco mais humorada e tal, né? Então e termino, inclusive, fazendo uma declamação de um costado que eu escrevi, bem longo, inclusive, falando dessas diferenças do gaúcho raiz pro de apartamento, né? Então, tem essas experiências que a gente traz aí de fazer o churras
na air fryer no palco, né? Eu trago um gaúcho raiz da plateia para fazer comigo a picanha na air fryer, tirando toda a gordura dela, né? Onde dá uma agonia na plateia de ver despedaçar uma picanha, assim, tirando a gordura, né? Mas fica legal, né? E aí dá aquele cheirinho de churrasco, né? Dentro do teatro, assim, dos ambientes. Então tem uma coisa sensorial também, né? Pra sentir o bagualismo. Mas tem uma de reserva ali, tem que ter duas no mínimo agora. O quê? A Air fryer? Uhum. Não, tô com aquela ali da Mondial ali, tá funcionando. Quando não quebrar, tá ali, né? Depois... Tá, mas me diz uma coisa, o gaúcho raiz, em janeiro e fevereiro tem que ir pra Quintão, é isso? Quintão, Quintão, Pinhal, Cidreira. É que a cabeça diz... Cidreira Internacional. A cabeça diz Floripa, o corpo diz Jurerê, mas a carteira diz Quintão. E olhe lá. Mas é o povo, né? Então, é isso aí. A gente fala dessas coisas comuns também, porque tem que ter essa identificação, né? E mostrar que a gente é uma unidade também, né? A gente tem um comportamento diferente do resto do Brasil, né? Uns costumes diferentes. Então, eu não quero falar só da diferença do raiz do apartamento, mas falar a gente como gaúcho, em si, como povo, como é que a gente se comporta. Então, falo disso no show também. E aí fica o convite para quem quiser assistir lá em Canoas, dia 9 de julho, lá no Colégio Maria Auxiliadora, que é do lado do colégio aí de vocês aí. O pessoal está convidado lá, quem quiser ir, meu convidado, vocês são meus convidados, se quiserem ir. Né? Então... fica o convite. A gente está com a turnê agora com o show. Nós vamos fazer... Deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar de cabeça, que a cabeça às vezes falha. 9 de julho, Canoas. 15 de julho, Teatro do Sesc, em Gravataí. 16 em Esteio, na Casa de Cultura de Esteio. Dia 22 em... Deixa eu me lembrar. Sapucaia. Sapucaia no Clube 7 de Setembro, dia 23 em Montenegro, no Clube do Comércio, e dia 27 em Sapiranga, no Centro Municipal de Cultura. A gente vai estar fazendo, são as datas de julho. Agosto tem mais, setembro tem mais. Setembro vou para Curitiba também, vou lá para Paraná fazer 4 shows lá. Expandindo trabalhos. A gente tá Parabéns. Levando a cultura gaúcha, isso aí. Pra quem quiser comprar ingresso, então... Quem quiser comprar ingresso pode entrar no meu site, gauchãodeapartamento.com.br, ou lá no Simpla também tem. Quem quiser entrar lá, dá uma olhadinha lá. Instagram do Gauchão, então? @LeoGauchãoDeapartamento. Tô precisando de seguidor agora. Vamos ver se o pessoal do colégio segue lá, vão aumentar os seguidores. Vamos. Só que o Instagram é a rede que eu menos tenho seguidor. As outras, a gente conseguiu o Facebook, passamos dos 400 mil. TikTok tá 250 mil, acho, se eu não me engano. YouTube, YouTube também, tá 60 e poucos mil inscritos. Queria ter um 100 para ganhar a plaquinha. Eu tenho a meta da plaquinha. Um dia eu vou ganhar a plaquinha. Vai. E as palavras finais, então? Então, é agradecer a presença do Léo, que honra. gaúcho de apartamento aí. Eu acho que é importante pauta, é importante trazer a cultura tradicionalista aqui do nosso estado, né? Levar para o país e internacionalmente, né? Agradecer novamente o convite do diretor Felipe, professor Hidalgo Cálculo, né? E ficar à disposição, né? De termos próximos episódios em conjunto. Queria agradecer também o Léo, então, a gente fez o convite, né? Fui eu que entrei em contato também, fiz a pauta. E, cara, super legal, desde o começo ali, foi super receptivo, né? Tem um pessoal, às vezes, que não conversa direito com a gente ali. E ele, tranquilo, de boa, conversou, entendeu qual era a proposta. Isso é um podcast de escola pública, então quem vem aqui a gente valoriza muito, porque entende que a proposta, como tu disse, se comunicar e debater ou conversar mesmo, isso só agrega culturalmente para todo mundo, né? Então é uma troca muito bacana, obrigado pela essa colaboração aí e que venham mais colaborações no futuro. Eu que agradeço. Antes de tu falar, eu quero dizer assim, parabéns aqui, você que é aluno da escola aqui, que tem esses professores aqui, que são gente fina, estão fazendo esse conteúdo para vocês. O diretor da escola tá aqui, olha aí, que diretor é esse? Esse é visionário, esse homem, tipo... Imagina, tem que agradecer o diretor, os professores aqui. Uma salva de palmas. Isso é uma baita ideia, um projeto, trazer conteúdo para vocês aí. Então, tipo, parabéns e valorize esses professores aqui, que são bons, aqui, os três. Eu não sei na sala de aula, mas são bons. Agradecendo o Hidalgo aí, que é nosso produtor agora, né? Fazendo contato com os convidados. Novamente o Léo por ter nos atendido prontamente e rapidamente.
Léo, então agora tu já sabe que o Auxiliadora fica do lado da escola também, né? Quando tu quiser ir lá nos conhecer, pra conhecer os alunos presencialmente, assim. Eles estão me cobrando, inclusive, agora todo aluno quer vir gravar no estúdio, né? Ah, Eu tenho é? que explicar pra eles, olha, não tem como levar todo mundo, vai ter que ser um de cada vez, de vez em quando e tal, né? Sim. Mas a gente agradece, cara, a gente fica muito feliz por saber que tu foi aluno de escola pública também, né? Porque o nosso projeto é exatamente para isso, né? Para os alunos, enquanto estão conosco lá, que a nossa é uma escola só de ensino médio, para eles poderem ver, né, os convidados e verem o que eles podem fazer quando eles saírem do ensino médio, terem uma perspectiva, né? E agradecer também porque esse foi o nosso episódio mais descontraído até hoje, né? Eu disse que a gente trouxe o Arthur do Caixa Preta, que também no programa dele faz muita piada. Aqui ele falou mais sério, assim, né? E hoje a gente conseguiu vir, rir e até relaxar um pouco aqui, né? Rir contigo e tal. Pô, obrigado. Então a gente agradece também por esse momento, assim, da gente descontraído, né? Então a gente encerra por aqui. Quer acrescentar mais alguma coisa? Era isso? É isso aí. Então tá. Segue lá, @Léo Galchão de Apartamento, não esquece. Sigam o Léo no Instagram aí, que ele tá precisando de mais seguidores. Então se inscrevam no canal dele também, excelente o conteúdo do canal. Se inscrevam no nosso, a gente nunca pede pro pessoal se inscrever e os alunos acabam não se inscrevendo, né? Então a gente encerra por aqui. Uma vida longa e próspera a todos. Vida longa, isso aí. Eu não consigo fazer isso aí. Tipo, eu não consigo colar meus dedos aqui. Valeu. Muito bom. Gurizada aqui, pô. Crinava no colégio, cara. Agora. Eu vou deixar pra falar ali, que tem a pergunta ali. Sim. Bora lá, então. Gravando então. Vamos lá. Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo aonde nenhuma escola jamais esteve.